Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 11 de dezembro de 2021, sabadão. Só que antes, você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, vamos para os jogos. Bom, tropa, sábado amanhã e sabadão a gente já tem jogos de grandes equipes, né, das grandes ligas, times que estão ali brigando pela liderança. Tem jogo do Bayern, tem jogo do Chelsea, do Liverpool, então tem tudo para ser um sábado muito bom, desde que não haja zebras. Falando nisso, passando pelos jogos de ontem rapidamente, ontem foi um dia muito bom pra gente, cravamos o bilhete do canal, cravamos o bilhete do Insta. Se você não me tem no Insta, me segue lá. Quando eu tenho grade boa, né, com bastante jogo, eu deixo um bilhete, além de deixar um bilhete no YouTube, eu deixo no Insta também. Então, ontem a gente cravou praticamente todos os palpites, se eu não me engano, só um jogo ou outro do Campeonato Brasileiro, mas eu alertei que era a última rodada, podia rolar entregada, podia rolar um monte de coisa, né, isso faz parte. Porém, aqueles jogos que realmente a gente tinha mais padrão, como eu disse, provavelmente o Grêmio ia vencer, uma outra coisa também, que provavelmente o Corinthians ia dar uma entregada, né? Eu esperava até que o Fortaleza desse uma entregada, mas a Fortaleza jogou, filho, maior festa no Castelão para comemorar o acesso a Libertadores, né? O acesso à vaga, não sei como é que fala. Mas enfim, sem enrolar, já vamos logo começar. Só que antes eu preciso falar da Bet7, que é uma casa nova. Ela está oferecendo um bônus de dobrar o valor do depósito até R$500. Vou deixar o link aqui no comentário fixado. Caso você se interesse, dá uma lida nas regras e regulamentos para ver se você consegue participar direitinho. Essa semana rolou uma promoção da Bet7 lá no Instagram, que quem entrasse ganhava R$100 de bônus para poder usar sem precisar fazer depósito. Algumas pessoas acabaram não conseguindo, né? Mesmo entrando em contato com o chat, eu falei com eles lá, eles falaram que vão tentar se redimir futuramente. Vamos ver, eu duvidei. Mas vamos lá, primeiro jogo, vamos pro que interessa aqui. Primeiro jogo que eu tenho às 11 horas da manhã, pelo campeonato italiano, é o jogo da Fiorentina contra a Salernitana. Essa odd aqui da Fiorentina tá justa? Vamos analisar isso agora. Vamos olhar aqui a classificação. Fiorentina é a sexta colocada, está fazendo uma grande campanha essa temporada no momento. Está beliscando aqui uma vaga na Conference League, porém está empatado em pontos com a Juventus. E a Fiorentina vai enfrentar a Salernitana. A Salernitana é o time mais fraco da competição, um time que acabou de subir para a primeira divisão da Itália, só que não se reestruturou legal com relação ao elenco, um time que peca muito em muitas áreas ali do campo, e chegou no momento que ela está no desespero de tentar ganhar, sair dessa situação, e ela acaba indo para o desespero e acaba levando mais gols ao invés de fazer. Tanto que em 16 jogos ela sofreu 33 gols, média de mais de 2 gols por partida que ela sofre. Em 16 jogos ela venceu apenas 2. Um detalhe interessante que eu queria chamar a atenção da Fiorentina, que a Fiorentina ela tem 9 vitórias e 7 derrotas, só que ela é um time muito forte jogando em casa. Em 7 jogos ela ganhou 5, perdeu 2, os 2 jogos que ela perdeu foi para a Inter e para o Napoli, então completamente aceitável, né? São 2 equipes aqui que estão na parte de cima da tabela, são 2 equipes que têm um elenco melhor, então completamente justificado. Vamos dar uma olhada agora no histórico. Fiorentina vem sofrendo gol nos últimos 5 jogos, dos últimos 6 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. Salernitana não vence há 6 partidas, vem de 9 partidas consecutivas sofrendo gols. É um time under, porque tem feito poucos gols. A Salernitana, no caso, ela só deixa de ser under quando ela leva a goleada. Dos últimos 6 jogos em 5, a gente teve menos que 3 gols também. Então, sem enrolar muito, o que eu tenho para essa partida aqui. Mesmo não curtindo muito essa odd, mas para quem gosta de trabalhar odd baixa, quem tem confiança na Fiorentina, é um bom jogo para buscar uma vitória pré-live, tá bom? É um jogo que eu vou selecionar também, de repente, a Fiorentina ali atacando, não conseguindo fazer um gol, essa odd subindo. Pode ser um bom back para buscar, porque a Fiorentina é um time muito forte em casa, a Salernitana é um time muito fraco, não se encontra na competição, e a tendência desse jogo é a Fiorentina vencer. O que pega nesse jogo, como eu disse para vocês, essa odd aqui tá muito baixa, eu não curto muito essa cotação aqui para um time que não é Inter, para um time que não é Napoli, um time que não é Atalanta, dependendo do adversário. Aí deixo a critério de vocês, tá bom? Quem quiser explorar o mercado de gols, analisando que a Fiorentina é um time over, eu tenho a Salernitana, que é um time que sofre bastante gols, dá para buscar o mais de gol e meiozinho, beleza? Placar para mim desse jogo, 3-0 para a Fiorentina. Vou cravar um 3-0, mas assim, tudo pode acontecer no futebol. 11h30 da manhã, indo para o campeonato alemão, tem o jogo do Brabo de Munique, que vem de um massacre em cima do Barcelona. Falei com vocês, o Bayern ele pode jogar?
até jogo de futebol de botão, bingo, ele vai entrar para ganhar e para jogar bem. É pica, não tem jeito, tá bom? Eles são os bravos de Munique. Seguinte, vai pegar o Mainz, né? Se a gente olhar aqui a classificação, o Mainz faz até uma campanha legal pro elenco que ele tem. Tá aqui com 21 pontos, meio de tabela, já tá bem distante da zona do rebaixamento, que o Augsburg tem 13. Só que, infelizmente, ele vai pegar o Bayern, e o Bayern tá jogando em casa. Ele tá a 4 pontos do Dortmund. É muito importante o Bayern vencer esse jogo para ele continuar se distanciando do Borussia e fazer o que o Bayern faz de melhor, que é ser campeão com rodadas de antecedência. O Bayern em 14 jogos fez 45 gols, sofreu 15, é um time muito over. E o Mainz em 14 jogos fez 20 gols, tem até um ataque legal, sofreu 14, média de um gol por partida. Vamos dar uma olhada no histórico? Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 6 jogos, em todos os 6, a gente teve pelo menos 3 gols. E os últimos 6 em 5 foram ambas marcas. Histórico de confronto over. O Bayern de Munique, dos últimos 8 jogos contra o Mainz, em 6 venceu o primeiro tempo. O Bayern vem de 4 vitórias seguidas, das últimas 10 em 9. A gente teve pelo menos 3 gols. Na verdade, dos últimos... agora me fugiu a memória, mas se não me engano é entre 18 e 20 jogos. Só um jogo do Bayern a gente não teve 3 gols. Dos últimos 8 jogos, em 6 foram ambas marcam. O Mainz, dos últimos 9 em 7, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 9 em 8 foram ambas marcam. Enfim, é um histórico de confronto over, eu tenho 2 equipes over. O Bayern é o rei do mais de 2 gols e meio, então para quem quiser buscar o mercado de gols, já adianto logo um mais de 2 gols e meio nessa partida, até porque o Bayern está jogando em casa, a tendência é que ele jogue para cima. O Bayern é um time muito legal, porque ele já começa ligado no 220. É Bayern, Ajax, sempre falo com vocês, Bayern, Ajax, Manchester City... Deixa eu ver, tem mais um time? Até tem, mas é porque eu não estou lembrando agora. Mas assim, são times que dá até para buscar uma vitória no primeiro tempo, principalmente quando estão jogando em casa, porque são times que já entram para decidir o jogo, tá legal? Então dá para explorar também essa vitória no primeiro tempo, mas aí é para quem é bastante ousado, porque você vai pegar uma oddzinha maneira, tá bom? A tendência é que o Bayern vença mesmo, mas para ser sincero com vocês, nesse jogo eu vou ficar apenas na vitória, tá bom? Para mim, vitória do Bayern. Quem sabe o que é handicap asiático, dá para buscar também. Caramba, eu falei várias entradas aqui possíveis nesse jogo do Bayern. Mas para quem conhece handicap asiático, dá para explorar ao menos um. Isso aí a gente acredita que o Bayern vai vencer por pelo menos 2 gols de diferença. Para mim, ele deve vencer sim, jogando em casa, por pelo menos 2 gols. E é isso, tá bom? Mercado de gols, mais de 2 gols e meio. Vitória no primeiro tempo para quem é ousado. Vitória simples do Bayern, que é que eu vou buscar. E o handicap asiático menos 1, para quem acredita muito no Bayern, a ponto de ele ganhar por pelo menos 2 gols. Mas como eu sempre lembro, se você ganhar por apenas 1, você não perde, tá bom? Você só deixou de ganhar. Placar para mim desse jogo, 4-1 para o Bayern de Munique. Caraca, eu já estou lançando as goleadas, hein? Estou lançando as goleadas, mas não se empolga muito não, vamos lá. Também às 11h30, também pelo campeonato alemão, eu tenho o jogo do vice-líder Borussia Dortmund, que vai enfrentar o Bochum. O Bochum começou mal, vem se encontrando na competição, vem fazendo uma grande campanha, principalmente jogando em casa. Para quem não sabe, o Bochum é um time que acabou de subir para a primeira divisão, a Bundesliga 1, e ele vai receber o Dortmund que já estava eliminado na Champions League, por aí fez uma grande partida contra o Besiktas. Haalandinho entrou em 3 minutos, se eu não me engano, fez um gol, depois fez outro. Ele é pica, tá? E eu vou torcer muito para ele ser titular nessa partida aqui, e se ele for titular, dá para cravar a vitória do Borussia, tá? Mas vamos chegar lá. O que eu falo sobre o Bochum jogando em casa? Em 6 jogos ele ganhou 4, empatou 1 e perdeu 1. É um grande mandante, tá bom? Ele só tá aqui bem abaixo dos outros porque eu tenho times que jogaram 8, times que jogaram 7, ele jogou apenas 6. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 6, em todos os 6 a gente teve pelo menos 3 gols, mas eu não vou comentar muito esse jogo porque o Bochum estava na segunda divisão. Mas quem gosta muito de retrospecto, o Bochum não perde para o Borussia 4 partidas. O Bochum vem sofrendo gol nas últimas 3 e o Borussia das últimas 7. Em todas as 7 a gente teve pelo menos 3 gols. É um time também que a gente gosta muito de entrar no mais de 2 gols e meio. Olha, só para alertar vocês, os 3 últimos jogos das duas equipes foram amistosos, tá bom? Então o Borussia perdeu, provavelmente estava sem interesse nenhum, estava com o time reserva, amistoso a gente não conta para nada. Dito isso, partida para mim, gols, mais de 2 gols e meio. Eu tenho um Bochum que está jogando em casa, é um grande mandante. Eu tenho um Borussia que está nessa perseguição ainda ao Bayern de Munique, que está a 4 pontos. Ainda dá para alcançar, pelo menos por enquanto tá a 4, dá para sonhar.
E o Borussia é um time muito over, tem um ataque muito forte, tem uma defesa que praticamente sofre gol todo jogo. Então dá para explorar um mais de 2 gols e meio, tá? Porque eu acredito que o mais de 1 gol e meio a gente não tem odds. O jogo do Borussia é muito difícil. É Borussia e Bayern, é muito difícil a gente ter odds de mais de 1 gol e meio, tá? Normalmente a gente só pega o mais de 2 gols e meio. Ambas marcam bem quente? Vem quente também para quem gosta de odd alta. Mas também me pega aqui um Borussia empate anula, tá bom? Ou até um Borussia vitória seca se o Haalandinho for titular. Placar para mim desse jogo, 3-2 para o Borussia. Ao meio-dia, agora indo para o campeonato inglês, eu tenho alguns jogos interessantes. Todos os jogos ali das equipes brigando lá em cima na tabela. Vamos lá, o primeiro que eu tenho aqui é o do meio-dia, é o jogo do Liverpool, que vai receber o Aston Villa. Vamos dar uma olhada na classificação. O Liverpool é o vice-líder, está a 1 ponto do Manchester City. Vai enfrentar o Aston Villa, faz até uma campanha mediana, mas assim, se o Liverpool quiser ser campeão, ele não pode perder ponto contra o Aston Villa em casa, tá bom? Com todo o respeito ao Aston Villa, o Liverpool tem um ataque muito forte em 15 jogos, fez 44 gols e sofreu 12. É uma média aqui de praticamente 3 gols por partida, o ataque, e sofreu 12. O Aston Villa também é um time over em 15 jogos, fez 21, sofreu 24. Detalhe interessante que o Liverpool em casa, em 7 jogos, fez 18 gols, ainda não perdeu, jogando em casa também. É um time over em casa e também um time invicto. Dando uma olhada no histórico, o Liverpool vem de 6 vitórias seguidas, dos últimas 7 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. O Aston Villa vem sofrendo gol nos últimos 3 jogos, das últimas 9 em 7 a gente teve pelo menos 3 gols, das últimas 9 em 7 foram ambas marcas. Para essa partida aqui, cravo a vitória do Liverpool. Para mim, o Liverpool não perde esse jogo jogando em casa, ainda mais depois que o Chelsea tropeçou. Agora a diferença dele para o líder, que é o Manchester City, é de 1 ponto. E jogando em casa ele tem tudo para vencer, tá bom? Ainda mais que o Salah essa temporada tá voando muito mesmo. E o seguinte, uma outra coisa que dá para buscar também, mercado de gols, porque eu tenho o Liverpool que é muito over, tem um ataque muito forte, é um time que ultimamente tem levado gol também bastante, vai enfrentar uma equipe over, quem quiser aí, se tiver odd, um mais de gol e meio, mas na moral, é um jogo para explorar um mais de 2 gols e meio, tá bom? Vem muito quente para mim, ainda mais porque o Liverpool jogando em casa é muito pica, muito chato. Ele a tendência é que o Liverpool amasse esse jogo. Pode não vencer, mas a tendência é que ele jogue em cima o tempo todo pressionando e a tendência da gente ver gols é muito grande. Placar para mim 3-1 para o Liverpool. O outro jogo aqui do meio-dia eu tenho o jogo do Chelsea. Chelsea que andou tropeçando, tanto que perdeu a liderança do campeonato inglês, perdeu a liderança da Champions League. No último lance levou o gol do Malmo, o gol do empate, o Malmo já não almejava mais nada. E vou falar para vocês, até comentei lá no Telegram. Teve um momento da partida que o Chelsea parecia que ele que estava segurando o resultado. Pô. O Malmo Malmo não, pô. Zenit, quem jogou com o Malmo foi a Juventus. O Zenit estava indo para cima dele, porra, e o Zenit jogo empatado, o Zenit tipo nem aí, o Chelsea precisando vencer para retomar a liderança daqui no momento era da Juventus. Caraca, e o Zenit amassando, filho. Aí o Chelsea conseguiu fazer um gol e acabou levando um empate no final. Então assim, depois desses tropeços, vai jogar em casa, diante da sua torcida, contra o Leeds, que é um time que está muito mal essa temporada, é um time que não tem conseguido vencer, está perdendo um pouco, mas também não tem vencido. Vamos dar uma olhada no histórico para a gente ilustrar melhor. O Chelsea a gente viu aqui, que ele é o terceiro colocado, ele está a 1 ponto do Liverpool e a 2 pontos do Manchester City, está completamente aberta ainda essa campanha do título. E eu tenho o Leeds que tem 16 pontos. Como eu disse, é um time que vence pouco, em 15 jogos venceu 3, é um time que perde pouco, tipo não tão pouco, né? No caso ele empata mais do que os outros resultados. O Leeds em 15 jogos fez 15 gols, sofreu 22. O Chelsea em 15 jogos fez 35 gols, sofreu 9. Vamos dar uma olhada no histórico? O Chelsea vem sofrendo gol nos últimos 4 jogos, nos últimos 6 em 5. A gente teve pelo menos 3 gols, nos últimos 5 em 4 foram ambas marcam. O Leeds vem de 3 jogos sem perder. Dito isso, para essa partida aqui, para mim, vitória do Chelsea, tá bom? Apesar de eu não curtir muito essa odd, pelo fato do Chelsea estar dando uma oscilada, mas pô, o time do Chelsea é muito forte. A diferença entre ele e o Leeds é muito grande, principalmente pela temporada que o Leeds está fazendo. Então, para mim, é o jogo do Chelsea voltar a vencer, botar a cabeça no lugar e seguir aí buscando esse título inglês, beleza? Então, cravo e só vou cravar isso, tá? Para mim, se eu fosse procurar mercado de gols, só procurar mercado de gols, eu só procuraria ao vivo se o Chelsea estivesse precisando muito de um gol, ou então se o Leeds fosse pro estilo kamikaze, que muitas vezes ele faz, tá perdendo o jogo, vai para ataque com tudo e acaba sofrendo mais gols, tanto que é um time que tem mais gols sofridos do que partida. Nesse caso eu exploraria gols. Pré-live eu tô fora, prefiro ficar só com essa vitória, que 1-0 pra gente é goleada. Placar pra mim
2-0 para o Chelsea. Eu tenho outro jogo aqui de meio-dia, que é o jogo do Arsenal. O Arsenal é um time safado, gosto sempre de lembrar para vocês, inclusive avisei naquele jogo contra o Everton que o Arsenal é um time que gosta de ressuscitar, time que não ganha de ninguém, e foi o que aconteceu. Se a gente olhar aqui essa race, o Arsenal vem de 2 derrotas seguidas, dos últimos 5 ele perdeu 3, só que vai enfrentar um time que não vence há 4 jogos, que é o Southampton. Vamos dar uma olhada na classificação. O Arsenal é o 7º colocado, no momento ele não está se classificando para nada, porém está aqui perto, está perto do Tottenham, 2 pontos do Tottenham, está 4 pontos do West Ham, que é o último time aqui que busca uma Champions, então ainda está acessível. E vai pegar o Southampton, que no momento a briga dele é contra o rebaixamento, é muito importante ele vencer, ele pontuar essas partidas para dar uma distanciada desse pelotãozinho aqui de trás. O Southampton em 15 jogos fez 14 gols, sofreu 21. É um time que faz poucos gols, mas sofre uma quantidade boa. E eu tenho o Arsenal que em 15 jogos fez 18, sofreu 22. Também é um time que sofre muito gol e não faz tanto assim. O detalhe interessante dessa partida é que o Arsenal é um grande mandante. Em 7 jogos ele ganhou 5, empatou 1 e perdeu apenas 1, que foi para o Chelsea. Também completamente compreensível, porque tem um elenco muito melhor que o do Arsenal. Fez 12 gols, sofreu 6. Vamos dar uma olhada no histórico? O Arsenal dos últimos 9 jogos em 8 foi a primeira equipe a marcar. Southampton, como eu disse, 4 jogos sem vencer, todos os 4 sofrendo gols. Southampton também, dos últimos 6 jogos em 5 foi a primeira equipe a marcar. Dito isso, para essa partida aqui, o que eu exploraria? É arriscado, porque o Arsenal é safado, mas analisando o desempenho do Arsenal jogando em casa, eu exploraria sim um Arsenal empate anula, tá bom? Porque caso empate essa partida aqui, já que o Southampton gosta muito de empatar, a gente pelo menos não perde, fica safe. O problema é que confiar no Arsenal é complicado, tá bom? Mas para mim o Arsenal não perde esse jogo não. Para ser sincero, até ganha, como eu disse, pelo retrospecto que ele tem tido em casa. Placar para mim desse jogo, 2-1 para os Gunners. 2 horas da tarde, voltando para o campeonato italiano, temos o jogo da Juve, que vai visitar o Venezia. Venezia que vem de 3 derrotas seguidas, se a gente olhar aqui dá para ver? Dá. Juventus dos últimos 5 jogos, só perdeu 1. Juventus conseguiu vencer esse último jogo agora do Malmo pela Champions League, aproveitando o tropeço do Chelsea e buscou a liderança e está aqui numa corrida de recuperação no campeonato. Juventus em 16 jogos, ganhou 8, empatou 3, perdeu 5. É uma campanha bem irregular, fez 22 gols em 16 jogos, sofreu 16. E eu tenho o Venezia, que é um time que acabou de subir também para a primeira divisão. Em 16 jogos, ganhou 3, empatou 3, perdeu 9, perde muito. Inclusive, esse último jogo estava ganhando de 3-0, virou o primeiro tempo, ganhando de 3-0 do Hellas Verona em casa e conseguiu levar a virada para 4-3 no segundo tempo. Inacreditável. 16 jogos, fez 15 gols, sofreu 29, sofreu muito gol, quase 2 gols por partida. Vamos dar uma olhada no histórico? O Juventus vem de 5 vitórias seguidas contra o Venezia, mas não vou contar isso aqui, só para quem é apegado mesmo a retrospecto, porque o Venezia estava na segunda divisão. O Venezia vem de 3 derrotas seguidas, a gente viu. A Juve vem de 3 vitórias seguidas. Dos últimos 3 jogos sem sofrer gols, dos últimos 7 em 6, a gente teve menos que 3 gols, é um time under. Para essa partida aqui, eu exploro uma vitória da Juve. Acredito que a Juve deva vencer esse jogo, até porque ela precisa muito vencer para tentar encostar nessa galera de cima. Porra, a Juventus já abriu muito, ó. O último colocado aqui da Champions League, que é o Atalanta, está com 34 pontos, 7 pontos a mais que a Juventus. Então, enfrentando o Venezia, que é um time mais fraco, mesmo sendo fora de casa, é jogo que a Juve tende a vencer. Quem quiser explorar o mercado de gols, é válido, tá bom? Por mais que o Venezia não seja um time over, eu acredito que 2 gols tem muita chance da gente ver, analisando que eu tenho um ataque forte da Juventus, que provavelmente vai se impor na partida, vai dominar as ações. E do outro lado eu tenho o Venezia, que precisa voltar a vencer, 23 derrotas seguidas, um time que sofre muito gol, tem uma defesa muito fraca, então ele levando um gol e ele se abrindo, a tendência de ele levar mais é muito grande. Placar para mim desse jogo, 3, mais o jogo de 3-1. Voltando para o campeonato inglês, eu tenho o jogo do Manchester United, que vai visitar o Norwich City. Manchester United que poupou praticamente o time inteiro na Champions League. Eu cometi ainda uma gafe, falei para vocês que para mim o Cristiano Ronaldo ia jogar, porque ele é fominha, pegar um time fraco do Young Boys, dava para ele aumentar esse recorde dele, mas ele fez o certo, já estava classificado, tem que focar realmente no campeonato inglês, porque caso dê algum problema na Champions League, pelo menos vai conseguir o acesso novamente. E o pai já falou, tá? Se o Manchester não for para a Champions de novo, ele vai meter o pé. E vamos lá, o Norwich City ele é lanterna, só que mesmo sendo lanterna, se a gente olhar dos últimos 5 jogos, ele só perdeu o último, tá bom? Agora vamos voltar para a classificação. O Manchester é o 6º colocado, mas ele está a 1 ponto do Tottenham, está na Europa League,
tá a 3 pontos do West Ham. E aqui o pelotão da frente para mim já vai ficar muito difícil, para não dizer impossível, do Manchester alcançar. E vai pegar o Lanterna, né? O Lanterna que em 15 jogos só venceu 2, empatou 4, perdeu 9, fez apenas 8 gols em 15 jogos, sofreu 31, tem uma média ali de 2 gols por partida. Mas o time over, fez 25, sofreu 24, não lembro se eu disse, mas estou dizendo novamente. Histórico, Norwich 23 jogos sem vencer, só que é um time over dos últimos 7 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. Já o United 25 jogos de vencibilidade, dos últimos 5 em 4, a gente teve menos que 3 gols. Opa! Chegou, hein? Chegou ele. Quem deu esse back aí? Atualização do SofaScore. Vamos lá, tropa. Para essa partida aqui, eu exploro 2 coisas. Primeiro, a vitória do Manchester, tá bom? É perigoso, porque é o Manchester United, mas o time do Norwich é muito fraco. Mesmo jogando fora de casa, o Manchester tem tudo para vencer essa partida. Eu gostaria muito que eu tivesse a opção do Manchester empate anula, mas nessa cotação aqui é muito difícil de eu ter uma cotação de pelo menos 1.18. Uma outra coisa que dá para explorar é o mercado de gols, analisando que eu tenho um Manchester que é over, um Manchester que está descansado, eu tenho o Cristiano Ronaldo ali, querendo recorde o tempo todo, e eu tenho o Norwich City que precisa sair dessa situação, mesmo ele dando uma melhorada, ele ainda é o lanterna, pô. Ainda tem 10 pontos, até porque se ele ganhar aqui ele vai a 13 pontos, empata com o Watford, isso analisando que o Watford não venceria esse próximo jogo dele. Então dá para explorar esse desespero do Norwich de sair dessa situação e o fato do Manchester United de ser um time over, ter um grande ataque e tá tentando buscar uma vaga na Champions League, porque no momento onde ele tá não serve para ele. Dá para explorar o mercado de gols, mais de 2,5 no safe do Mundo Bet, mas o mais de 2,5 gols vem muito quente para essa partida aqui. Não vou de ambas marcam porque o Norwich City tem poucos gols, tá bom? O seu ataque pode sair ambas marcam? Pode sair com certeza, porque a defesa do Manchester é uma água, filho, é uma mãe. Mas, porra, esse ataque aqui não me conquistou não, tá bom? Então vou ficar de fora. Para a gente fechar o nosso dia, também pelo campeonato italiano, né? Voltando para o campeonato italiano, às 4h45, eu tenho o Udinese contra Milan, o Milan com uma odd altíssima, Milan que vem de 2 vitórias seguidas e a Udinese de 4 jogos sem vencer. Vamos dar uma olhada na classificação. O Milan é o líder com 38 pontos, mas já tem gente no cangote aqui, a Inter está no cangote, o Napoli ainda está no cangote, a Atalanta está chegando aqui por fora. E do outro lado eu tenho o Udinese, que no momento também está brigando para ficar longe do rebaixamento. Só que também é o time over, em 16 jogos fez 21 gols, sofreu 27. Vamos dar uma olhada. Também é um time que ganha pouco, em 16 jogos venceu apenas 3. Vamos dar uma olhada no histórico? Quando as duas equipes se enfrentam, o histórico under dos últimos 7 jogos em 5, a gente teve menos 3 gols. Só que o Milan vem de 3 jogos de invencibilidade contra a Udinese. O Udinese vem de 5 jogos sem vencer, dos últimos 6 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols e 5 também foram ambas marcas. Já o Milan nada de interessante, só que dos últimos 5, em todos os 5 foi a primeira equipe a marcar. Dito isso, para essa partida aqui, mercado de gols, cravo mais de 1,5. Eu tenho o Udinese que está jogando em casa, a tendência é que não fixa na defesa, e eu tenho o Milan que está ali no topo da tabela, brigando pela liderança. É jogo sim que ele não pode desperdiçar pontos. Então dá para ir com dupla chance para o Milan. No caso, você ganharia também com empate, ficaria safe. E uma outra coisa, como eu disse, mercado de gols. Mais de 2,5 no safe, mas o ambas marcam aqui. O mais de 2,5 gols vem muito quente para quem gosta de odd alta. Aí fica a critério de vocês. Eu sou um cara muito conservador. Sempre falo aqui para vocês que eu sempre vou falar mais de 2,5, mas eu vou dar outras opções aí para quem, para quem é mais ousado. Então é isso, tropa. Fechamos os nossos jogos de sábado. A gente não tem tanto jogo. A gente tem jogo bom, mas a gente não tem uma grade tão cheia assim, tá? Vai ter jogo domingo, vai ter jogo segunda. Nesse caso aqui foi só para a galera que jogou na terça-feira. Tem alguns jogos aqui interessantes, mas que não tem odd. Por exemplo, o jogo do Sport, às 5h30. Eu não tenho odd, ele vai pegar um time que não ganha de ninguém. Só olhar essa race aqui, e olha essa race do Sport. Eu tenho o jogo do Manchester City, que também não tem odd. Se eu fosse buscar aqui, buscaria uma vitória no primeiro tempo do City, porque o City está jogando em casa. O City com certeza vai jogar em cima dessa partida, vai tentar buscar matar logo o jogo no primeiro tempo. É arriscado, mas como eu disse, seria um time que já entra muito ligado para decidir o jogo. A tendência é que ele tenha maior posse de bola, tenha bastante escanteio, normalmente o City tem, né? E que ele já entra ali para decidir, tá bom? Então dá para buscar uma vitória no primeiro tempo, lembrando que é muito arriscado, mas a chance de vencer é muito grande. Quer ver? Ó, o City dos últimos 7 jogos, em 5 ele venceu o primeiro tempo. Isso aí que eu tava pensando. Porque normalmente o City ganha no primeiro tempo. City, Bayern, Ajax. Pô, acho que tem algum time que eu tô esquecendo, mano. Pô, deixa eu ver, Alemanha... Pô, tô enrolando muito, tá maluco? Depois eu vejo isso aí e falo pra vocês. Então é isso, tropa. Não esqueça de fazer gestão de banca para dia juiz.
E mais uma vez peço perdão a vocês, mas eu estou tentando me adaptar ao horário. Estou devendo o vídeo ainda operando a Betfair. Estou devendo alguns vídeos que eu já me propus a fazer, já está tudo certinho, mas eu tenho que gravar. Então essa rotina com o Brabinho tá meio complicada, não consigo dormir direito. Eu estou gravando esse vídeo depois dos jogos do Campeonato Brasileiro, 1h da manhã, 1h40 da manhã. Só que eu estou sempre me referindo a ontem, para não ficar meio estranho quando vocês virem um vídeo provavelmente na parte da tarde. Beleza? Muito obrigado pela audiência, espero contar com vocês amanhã. Espero de alguma forma continuar contribuindo com vocês, seja para fazer uma entrada ou seja para correr de alguma furada. Beleza? Então é isso, tamo junto, muita fé, bora para cima! Bom, tropa, para amanhã deixar uma tripla de vitória seca pra gente. É arriscado, porém tem bastante chance porque são grandes times. Primeiro jogo, cravei a vitória seca do Liverpool, vai estar jogando em casa contra Aston Villa, tem tudo para vencer, tá com uma grande temporada fazendo o Liverpool, e se ele quiser realmente ser campeão e seguir nessa briga aí contra o Manchester City, é um jogo que ele não pode desperdiçar pontos. Da mesma forma também o Bayern de Munique vai jogar em casa contra o Mainz. O Mainz até tá fazendo uma grande campanha, mas é o brabo de Munique jogando em casa, não tem jeito, e ele vai sim em busca dessa vitória e em busca de mais um título. E para fechar o nosso bilhete, cravei a vitória seca da Fiorentina, vem fazendo também uma grande campanha, principalmente jogando em casa. Vai pegar a Salernitana, que é o time mais fraco da competição, que não consegue ganhar de ninguém, e a tendência da gente ver a Fiorentina vencendo. Essa é a nossa tripla dentro do total de 1,92 de odd, sempre bom ali para dobrar o nosso investimento ao próximo disso, e tamo junto, muita fé, pra cima!